No vídeo de hoje, em dia de estreia, os treinadores foram os vencedores. Renato Gaúcho pelo lado do Vasco e Roger Machado pelo lado do São Paulo. Vamos falar desses dois jogos, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense. A partir de agora, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal. Deixe o seu like, ajuda bastante aqui o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado por todo mundo que está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sinta-se em casa, beleza? Fica à vontade para comentar, para compartilhar com seus amigos, para dar like, enfim, fica à vontade. Vamos lá, vamos falar desses jogos. Vou começar por Vasco e Palmeiras, né? O jogo começou mais cedo, meia hora mais cedo. Ontem foi uma loucura aqui, porque eu fiz um esforço aí para tentar acompanhar os dois jogos. Não consegui, evidentemente, ver os dois 100% por inteiro. Mas assim, depois do jogo eu fui dar uma olhada, melhores momentos e tal, e dentro do que eu pude ver durante as partidas também. E nós vamos trazer aqui uma análise que você pode ficar à vontade aí também para comentar aí para deixar aí a sua opinião nos comentários. Vamos lá, Vasco e Palmeiras, depois eu falo de São Paulo e Chapecoense. Palmeiras foi para o Rio de Janeiro ontem desgastado, é verdade, com desfalques de alguns jogadores, Vitor Roque, por exemplo, dentre outros, verdade. Alguns jogadores nem treinaram, né? Murilo, por exemplo, lesão na perna, na coxa e tal, se eu não me engano. Enfim, fora. Um mistão ontem no time do Palmeiras, um mistão até quente, vai. Só que os jogadores ontem não estavam no auge da sua forma física. Lembrando que o Palmeiras vem de uma final desgastante no domingo, lá em Novo Horizonte, num gramado extremamente pesado, que eu disse até aqui, que o gramado estava praticamente impraticável, a modalidade do futebol lá. E o Palmeiras foi jogar ontem também debaixo de chuva em São Januário. Mas nós vamos falar daqui a pouco, inclusive eu vou falar um negócio aqui sobre o João Martins, o técnico, então, o treinador do Palmeiras, o auxiliar do Abel Ferreira, então, treinador ontem na beira do campo, porque o Abel Ferreira estava suspenso. Vou falar o que ele falou, vou comentar uma fala dele na coletiva. Mas vamos lá. Palmeiras entrou em campo com muita dificuldade. O Vasco ontem adotou uma postura bastante defensiva no primeiro tempo. O Renato Gaúcho botou 3 volantes ali no meio para tentar conter as investidas do Palmeiras, para tentar segurar ali, povoar um pouco mais o meio campo, né? Porque você tendo mais o controle do meio campo, você obriga o time do Palmeiras a abrir para as laterais. Tanto que o gol do Palmeiras sai pelo lado do Piton, que ontem não entrou bem, né? Saiu no intervalo, tal, saiu xingado, vaiado, enfim. E eu acho que a partir do momento que o Renato substitui o Piton e coloca o Cuiabano ali do lado esquerdo, pronto. O lado direito do Palmeiras não tem mais paz e não consegue sair, não consegue mais de jeito nenhum criar absolutamente nada ali pelo lado direito. E aí, meu amigo, o Cuiabano, além de dominar aquele lado esquerdo da defesa do Vasco ali, ele apoia muito, ele apoia bastante. Tanto que ele faz o gol da virada do Vasco ontem, né? Mas assim, o primeiro tempo do Vasco foi bastante cauteloso, com posse de bola, é verdade, mas tentando ter o controle do jogo. Toma o gol ali no final do primeiro tempo, o gol do Flaco Lopes, que ele achou um chute ali, foi um belo de um golaço, né? E no segundo tempo, o Vasco volta melhor ainda. E as substituições do Palmeiras não surtem efeito, ao contrário das substituições do Vasco, começam a surtir efeito, porque o Vasco percebeu, falou, peraí, eu posso botar o meu time um pouco mais pra frente. O Renato percebeu isso, né? E começa a colocar o time pra frente. E aí, meu amigo, no segundo tempo, o Vasco domina o Palmeiras. O Palmeiras, você tem uma ideia, o Palmeiras ele finaliza no gol do Flaco Lopes ali, acho que perto dos 40 minutos, ou para lá dos 40 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Palmeiras só vai finalizar no segundo tempo, já ali por volta dos 39, 40 minutos do segundo tempo. Quase um tempo inteiro sem uma finalização do Palmeiras no gol do Léo Jardim. Porque o Vasco começou a dominar o time do Palmeiras e o Palmeiras não teve perna também para conseguir acompanhar os jogadores do Vasco. Nem para conseguir ter a bola, e muito menos para correr atrás da bola. Porque quando você não tem a bola, você tem que correr mais. E o Vasco ontem, no segundo tempo, fez o que tinha que fazer. Foi lá, virou o jogo, ganhou confiança, isso dá confiança para as próximas partidas. Não sei se o Vasco vai conseguir manter isso aí, mas a vitória ontem foi importante. Estreia do Renato Gaúcho. O Renato ontem fez as substituições que tinha que fazer. Agora o seu João Martins, o português, deixa eu falar uma coisa, não mete essa, irmão. Você falar que o gramado de São Januário estava ruim, tudo bem, o gramado não é dos melhores, não é o melhor gramado do Campeonato Brasileiro, não é o melhor gramado do país e tal. Isso é um fato. Mas, pô
Você meter essa, cara, que o gramado foi determinante pra vocês perderem o jogo ontem. Ô, gente, vocês perderam o jogo ontem porque o Palmeiras ontem, no segundo tempo, cansou, não conseguiu jogar e o Vasco foi melhor. E o Vasco foi melhor, o Vasco teve qualidade pra virar o jogo. Ah, mas o Palmeiras estava com desfalques, é verdade. Mas o Vasco ontem, e assim, também agora não é terra arrasada. Ah, perdeu pro Vasco, tá vendo? Na hora que... Não, perdeu pro Vasco é normal. Você perder pro Vasco em São Januário é uma outra equipe grande. É normal perder pro Vasco, não é terra arrasada. Ah, também não precisa dar desculpa, uma desculpa dessa, né, seu João Martins? Pelo amor de Deus, né? Pô, não mete essa, cara. Não mete essa, pô. Porra, não. Mas enfim, o próprio Renato respondeu depois, né? Falou, olha, eu até reconheço que o gramado do São Januário não é nota 10, mas... E aí entra aquela discussão, eu prefiro jogar num gramado desse aqui do que num sintético. E aí entra a velha discussão de novo, que foi eles que foi o João Martins que começou, não adianta reclamar, tava todo mundo quieto, ô, seu João. Ai, meu Deus do céu, mas enfim. Vamos falar de São Paulo e Chapecoense? Vasco e Palmeiras, acho que aqui é página encerrada, né? Se você gostou do jogo, se você gostou ou não gostou do jogo, enfim, fica à vontade, deixa aí a sua opinião, o que você achou da partida, você torcedor do Vasco, você torcedor do Palmeiras, você que não torce para nenhum dos dois, mas acompanhou o jogo de alguma forma, ou pelo rádio, ou pela TV. Ontem eu digo para você que o meu companheiro aqui foi o rádio para acompanhar o jogo do Verdão também. Mas enfim, vamos falar, né, do Verdão e do Vasco, do Trem-Bala da Colina. Vamos falar de São Paulo e Chapecoense, lá no Canindé, estádio raiz, rapaz. Que é isso? Lá no Canindé, também debaixo de chuva, né? Primeiro tempo, o jogo foi bastante estudado, né? A Chapecoense com todo mundo atrás da bola, São Paulo sem conseguir fazer muita coisa, sem conseguir criar muitas oportunidades. Aliás, não criou nada, né? De vez em quando mandava a bola na área ali e tal, mas sem grandes sustos para o goleiro da Chapecoense. No segundo tempo, a chuva parou. O São Paulo consegue um gol numa bola parada. Aliás, estreia do Roger Machado ontem, ele falou um negócio na coletiva do Marcos Antônio, e eu já falei isso aqui outras vezes, outras pessoas também falaram, e é verdade, cara. O Marcos Antônio é o ponto desequilibrante do meio campo do São Paulo. Ele e o Danielzinho juntos, eles desequilibram, eles conseguem dar tranquilidade para os homens de frente finalizar, brigar pelas oportunidades, enfim. E o Marcos Antônio ontem, mais uma vez, fez um partidaço. O Danielzinho também jogou bem, enfim. São Paulo muito bem ontem. O Marcos Antônio cobra escanteio praticamente assim, mas no corpo do Luciano. Ele podia até escorar para o meio, mas ele conseguiu finalizar, achou um cantinho ali para conseguir finalizar. E a fatiada do Marcos Antônio é coisa de cinema, cara. É qualquer nota, é um negócio espetacular. Que fatiada na cobrança de escanteio ontem. Saiu o gol do São Paulo, depois disso o São Paulo tem mais tranquilidade. Até para fazer o segundo gol, o Luciano participando ativamente. Ontem o Luciano jogou bem. Eu só queria mais o Luciano em jogos decisivos, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Ele precisa decidir mais. Mas ontem ele foi muito bem. A torcida do São Paulo, ele tem uma questão de amor e ódio, né? É aquela história. Tem dia que você fala, cara, o Luciano hoje vai acabar com o jogo. Tem dia que você vai falar assim, puta, o Luciano não jogou nada. Absolutamente nada. Mas ontem ele fez uma boa partida, fez o gol, participou ativamente do segundo gol, naquela deixada que ele dá pro Bobadilha, chegar brigando e tal, levando a bola para dentro da área, aí ele consegue, a bola escapa, né? Ele chega no Caleri e o Caleri faz o gol. O Caleri também jogou muito bem ontem. O São Paulo fez uma boa partida contra uma Chapecoense fragilizada defensivamente, me pareceu um pouco também desgastada fisicamente, até por estar jogando o Campeonato Catarinense também, né? Até o último final de semana. Mas o São Paulo conseguiu a vitória. Importante para a estreia do Roger Machado, acho que para ele também ter tranquilidade para trabalhar. E cara, apesar das críticas ao Roger, que eu acho que eu não traria ele para ser o treinador de São Paulo, eu até fiz um vídeo lá no TikTok, quem quiser me seguir lá, fica à vontade, tá aí o link na descrição. Eu fiz um vídeo sobre isso lá. Mas o Roger Machado chega pressionado, é um cara que chega, de certa forma, demitido, porque assim, a pressão tá muito grande. Então uma vitória como essa ontem, mas foi contra a Chapecoense e tal, não importa, é uma vitória importante para a tranquilidade, porque o São Paulo já tem jogo no próximo final de semana em Bragança com o Bragantino. Então tem que ter tranquilidade para trabalhar, porque senão, amigo, não vai ter condição. Mas como eu falei, o problema do Roger Machado
não é nem tanto agora. Ele costuma começar bem os campeonatos. As campanhas dele lá, quando ele passa pelos clubes, né? Só que depois acaba caindo tudo. E é de uma vez, então vamos aguardar. Mas foi importante essa vitória para ele, para dar confiança, para dar moral, para dar mais confiança ainda para os jogadores também, mais tranquilidade para trabalhar. Porque se perde ontem para Chapecoense, se fosse empata para Chapecoense, já ia começar aquela aí, tá vendo? Demitiram o Crespo e tal. Meu, ia ser uma pressão absurda. Na diretoria, nos jogadores. Nesse caso, eu acho que ia cair na diretoria e no treinador, muito provavelmente. Na diretoria e no treinador, muito provavelmente. Acho que os jogadores nessa aí, eles iam ficar meio que... Eles não iam ser tão expostos se acontecesse um insucesso ontem. Mas enfim, você gostou do jogo? Deixa aí nos comentários, fica à vontade. Gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Abraço.